iniciar uma palavra para vocês. Queria que você abrisse comigo em Romanos. Romanos, capítulo número 8. Vamos ler a partir do verso 14. Romanos 8, a partir do versículo 14. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Romanos 8, 14. Diz assim, olha: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por nos reunirmos aqui, Senhor, neste lugar. Nós estamos aqui reunidos, Pai, ao redor da Tua presença, Pai. E nós queremos te pedir, fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, pega essas palavras e que ela seja como uma espada afiada, Senhor, penetrando o nosso coração e alcançando, Pai, as partes que só o Senhor pode alcançar, Pai. Senhor, naquela divisão entre alma e espírito, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Espírito Santo, pega as informações que eu vou dar e transforma em revelação para nós, Pai. E que haja transformação na nossa vida, Senhor Jesus. Nós queremos sair daqui transformados, Pai. Nós queremos uma transformação no nosso interior, Papai. Muda-nos, Pai. Nós queremos declarar: Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Tu és o Senhor deste lugar. Nós saímos do trono e damos lugar a Ti, Senhor. Guia todas as coisas aqui, Papai. Não deixa que eu atrapalhe aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, Papai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele é um dos textos... Romanos é um das cartas mais importantes, porque Paulo detalha, né, o plano da salvação e como funciona a salvação. E esse texto em especial, ele vai explicar como funciona a salvação de uma pessoa. Ele vai dizer que a salvação de uma pessoa, ela vem através do Espírito Santo. Olha o que ele diz, verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então, ele está explicando o seguinte: se tornar filho de Deus é uma obra do Espírito em nós. Então, ele é um espírito da adoção. Ele está dizendo o seguinte, que para ser salvo é necessário que o Espírito entre em você. E esse Espírito que entrou em você, ele faz com que você clame: Abba, Pai. Ele faz com que você reconheça a paternidade de Deus. Ou seja, salvação é uma obra do Espírito Santo, amém? É graça de Deus. Ele olhou para nós e por algum motivo ele decidiu derramar do Espírito dele em nós. O que Paulo está dizendo aqui é basicamente o que Jesus diz em João 3 para Nicodemos. Ele fala: Nicodemos,
Nicodemos chega para ele. Nicodemos era um perito na lei, era um religioso, um estudioso da lei. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu vejo que tu és um mestre e que você veio de Deus, porque ninguém faz essas coisas que você faz se não tiver vindo de Deus. E Jesus na hora já sacou o que ele queria. Era o que todos os mestres da lei queriam. Eles queriam saber qual era a visão de Jesus de salvação. Todos os mestres da lei queriam saber como faz para entrar no reino de Deus. E Jesus já dá a letra para ele. Eu sei por que você está aqui. Você quer saber como faz para entrar no reino de Deus. E Jesus fala para ele, se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Se você quiser entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Jesus já estava falando para ele que a única forma de entrar é se o Espírito entrar em você e fazer você nascer de novo. O que Paulo está dizendo é que esse Espírito faz a gente clamar Abba, Pai. E o que é Abba, Pai? Abba, Pai, gente, é o que nós traduziríamos por papai. Abba é a forma que um bebê que está aprendendo a falar chama o pai. Por quê? Porque é uma forma de balbuciar. Então, seria basicamente, na nossa língua, seria um papá. Papá. Quando o seu filho de 11 meses, um ano e pouquinho, ele começa a falar aquelas primeiras palavras, você começa a falar para ele, fala papai, e aí ele não vai falar exatamente, ele vai balbuciar umas palavras, e ele fala, papá, mamã, ele está balbuciando. Então, o que é Abba? É isso, é um bebê que está aprendendo a falar hebraico, e ele vai dizer, Abba. Se você for em Israel e você ficar sentado num parquinho, você vai ver crianças pequenininhas brincando e de repente elas começam a gritar, Abba, e elas correm para o braço de algum homem. Elas estão chamando papai. Ele está dizendo, quando o Espírito entra, você nasce de novo. E agora, como um recém-nascido, como uma criança inocente, você começa dentro de você a clamar, Abba. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é, Nicodemos, você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que nascer de novo. E Nicodemos, ele não era estúpido, gente. Nicodemos era extremamente inteligente. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos seria um professor de teologia hoje, numa grande universidade de teologia. E Nicodemos, vendo que Jesus está usando uma ilustração para falar com ele, nascer de novo, Nicodemos entra na ilustração. E Nicodemos fala assim para ele, peraí, você está dizendo que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E aí às vezes a gente pensa que Nicodemos está achando que Jesus está falando de forma literal, né? Preciso entrar na barriga da minha mãe e sair de novo. Lógico que Nicodemos não pensou isso. Isso é estupidez. Nicodemos, ele está usando a metáfora que Jesus está usando. Ele está falando, Jesus, você está me dizendo que eu preciso recomeçar tudo. Jesus, você está me dizendo que eu tenho que rasgar o meu diploma de teologia. Você está me dizendo que eu tenho que abandonar e deixar tudo para trás que eu já acumulei como um líder religioso na nossa nação? E Jesus fala, se você quiser entrar no reino de Deus, você vai ter que começar absolutamente tudo de novo e deixar eu redefinir todas as coisas na sua vida. Nicodemos, você quer entrar no reino de Deus? Rasga tudo e toma uma folha em branco para você recomeçar. Gente, é por isso que Jesus, ele estava diante, olha que interessante, Jesus está diante de um religioso e diante de uma prostituta, e ele prega a mesma mensagem. O religioso quer matar ele e a prostituta aceita a mensagem dele. Aí ele está diante de um escriba e está diante de um publicano, que era como se fosse um traficante da época. Um cara que havia traído o sistema. Ele está diante desses dois. E esse escriba rejeita a mensagem dele e esse publicano aceita a mensagem dele. Por que os religiosos tinham tanta raiva da mensagem de Jesus e os piores aceitavam a mensagem de Jesus?
Porque essa era a mensagem de Jesus. Ele dizia: eu vim dizer para vocês que Deus está dando a oportunidade de você começar de novo do zero. O que eu vim dizer para vocês é que o Evangelho é Deus te dando uma folha em branco e dizendo: começa a sua vida de novo hoje. Eu não vou considerar nada do seu passado. Aqueles que achavam que tinham um passado brilhante, cheio de conquistas espirituais, dizia: como que eu vou abrir mão do meu passado se eu sou tão santo? Esses rejeitavam a mensagem de Jesus. Agora, uma prostituta, quando ouvia aquela mensagem, o olho dela brilhava, ela falava: não é possível, não pode ser verdade. Eu posso começar de novo. Eu estou te dando a oportunidade de nascer de novo. De recomeçar. De voltar a falar Abba. De como um recém-nascido, deixar eu te ensinar tudo de novo. Nicodemos, você quer entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Agora eu te pergunto, o que uma criança faz para nascer? Porque é impressionante que o tempo todo nós estamos procurando uma fórmula. Tá, Douglas, o que eu faço então? E a pergunta é essa: o que uma criança faz para nascer? Nada! E essa é a loucura do Evangelho. É que não tem nada que nós possamos fazer para ser salvos. Porque não é por obras, mas é pela graça de Deus. É uma obra do Espírito em nós. Jesus, o que eu faço para ser salvo? Nada. Você vai ter que nascer de novo. Uma criança não faz nada para nascer. Quem faz tudo? A mãe. É a mãe que gera, é a mãe que nutre, é a mãe que faz crescer, é a mãe que passa dor, é a mãe que faz força, é a mãe que sangra, e a criança só nasce. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e por ter ficado registrado, está dizendo para todos nós, é que não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Quem vai fazer tudo é Ele. É Ele que está te nutrindo, é Ele que está te gerando, é Ele que passou dor, é Ele que fez força e é Ele que sangrou. O seu papel é só nascer, cara. Você nasce da graça dEle, da misericórdia dEle. Cara, essa mensagem, ela tem varrido a nossa nação. Essa mensagem tem lavado a nossa nação da religiosidade. Se você reparar, e o pastorzão estava brincando, falando das músicas atuais. Se você reparar, essa é a principal temática das músicas atuais. A maioria das músicas falam de graça, do amor do Pai, paternidade. Se você colocar Abba Pai no YouTube, você vai ver 10 músicas que apareceram nesses últimos anos com esse mesmo tema. Se você escrever graça, você vai ver muitas músicas que surgiram nesses últimos anos falando do mesmo tema. Por quê? Porque a igreja brasileira despertou, está despertando em relação à salvação pela graça. Não é por obras. Ninguém aqui pode bater no peito e falar: eu sou bom, por isso que eu sou salvo. Não, você é salvo porque Ele é bom. Porque o que a gente merecia era condenação eterna. Mas por algum motivo Ele trocou de lugar com a gente. Ele foi para a cruz e foi tratado como pecado, para que a gente pudesse ser tratado como filho de Deus no lugar dele. É isso, gente. Sabe, na semana passada, um dos meninos que trabalha com a gente lá, o Felipe, ministrou, não estava na igreja, ele ministrou. E ele falou um negócio muito legal. Ele falando sobre Jacó, e ele disse assim, que Jacó, ele tinha um irmão, Esaú. Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito, e a bênção é para quem? Para o primogênito. Isaac vai abençoar quem? O primogênito, porque a bênção é para o primogênito. Não era para Jacó a bênção, era para o primogênito. E aí o que Jacó faz? Ele vai lá e rouba uma roupa do irmão,
veste a roupa do irmão e aparece diante do pai. O pai apalpa ele, cheira ele e sente o cheiro do irmão mais velho. Quando ele sente o cheiro do irmão mais velho, ele abençoa Jacó. E é muito interessante que o Felipe terminou dizendo assim: eu tenho uma notícia para dar para vocês. Você não precisa mais roubar a roupa do irmão mais velho, porque o nosso irmão mais velho decidiu dar a roupa dele para nós. Porque a bênção é só para o primogênito. O nome dele é Jesus Cristo. E Paulo falou: revistam-se de Cristo. Vista a roupa de Jesus. E quando você chega diante do Pai, o Pai não cheira o seu pecado. O Pai cheira a santidade do primogênito dele e abençoa você, cara. É a graça, cara. É a graça, é a graça, é a graça, é pela graça. É por isso que a gente tem que olhar para qualquer prostituta, qualquer drogado, qualquer homossexual, qualquer pessoa que estiver lá fora fazendo tudo errado, ou que está aqui dentro fazendo tudo errado, olhar com graça, porque nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque o Espírito está em nós, clamando Abba, Pai. Essa mensagem varreu a nossa nação. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já carregam essa mensagem, já vivem pela graça de Deus. Agora, nós precisamos, gente, ir para um next level. Eu vim dizer para vocês que nós precisamos ir para a próxima, porque essa mensagem não é o fim. Quem sabia que nascer não é o fim? Nascer de novo é somente o começo do que Deus vai fazer na nossa vida. Não acaba quando você é salvo. Começa quando você é salvo. Se você foi salvo, você nasceu e agora a sua vida é eterna. Então tem algo para você fazer nessa vida eterna. Nós precisamos ir para o próximo nível. Cara, abre comigo em Mateus 5. Mateus 5, quero te mostrar um outro texto. Verso de número 43. Mateus 5, 43. Olha só. Sermão da montanha. Olha só o que Jesus diz. Então a gente entendeu que ser filho de Deus é graça. Amém? Obra do Espírito em nós, não tem nada que você possa fazer, foi Ele que fez, misericórdia. Agora olha o que Jesus diz em Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem para os que perseguem vocês, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Espera aí, Jesus. Aí você confunde a nossa teologia toda aqui. Porque olha o que Jesus está falando. Ame os seus inimigos. Ore por quem te persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. E é estranho esse texto, por quê? Porque Jesus está falando sobre dois comportamentos. Jesus está falando sobre duas obras. Ele está dizendo, faça isso, ame o seu inimigo. Faça isso, ore por quem te persegue. E se você fizer isso, você vai se tornar filho de Deus. Agora, peraí, Jesus, filho de Deus não é pela graça? Por que você está falando que eu tenho que fazer coisas para me tornar filho de Deus? E a impressão que dá é que Paulo está contrariando aquilo que Jesus pregou. Mas todas as vezes, gente, que dois versículos parecerem estar se contrariando, uma das dicas que eu dou para você é você procurar como é que é esse versículo no original. E geralmente esses versículos que parecem se contrariar é devido à pobreza da língua portuguesa. Por quê? Porque nesse versículo, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, a palavra filho é uma. Em Romanos 8,15, a palavra filho é outra. Em Romanos 8,15, ele está dizendo, quando o Espírito entra em você, ele te dá a certeza de que você é filho de Deus. A palavra filho lá é teknon. Fala comigo, teknon.
Teknon significa filhinho. Teknon era a palavra usada para filho recém-nascido, para criança, para bebê. Então ele está dizendo assim em Romanos, quando o Espírito entra em você, ele faz você clamar Abba Pai, ele é o Espírito da adoção, e ele te dá a certeza que você é um filhinho de Deus. Ele te dá a certeza que agora você nasceu e é um bebê de Deus. Então, para se tornar um Teknon, é graça. Para nascer de novo como um bebê de Deus, é graça. Agora, aqui em Mateus 5, não é Teknon que está falando. Aqui em Mateus 5, no verso 45, está dizendo assim: ore, ame os seus inimigos, ore por quem te persegue, para que vos torneis um ruiós de Deus. E ruiós era a palavra usada para filho maduro de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se tornar um filhinho de Deus é graça, de graça, misericórdia dele. Mas se tornar um ruiós de Deus, se tornar um filho maduro de Deus, custa tudo. É esforço nosso, é suor, é amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Custa tudo, gente. E o que está acontecendo na nossa nação? Na nossa nação, gente, as contas não batem. O evangelho só expande na nossa nação. A igreja cresce na nossa nação de uma forma assustadora. Aqueles que não gostam são obrigados a escrever nos jornais: em breve o Brasil será um país evangélico, em sua maioria. E a conta não bate, por quê? Porque o divórcio continua crescendo. A conta não bate porque o homicídio continua crescendo, e a corrupção continua crescendo, e o roubo continua crescendo. A conta não bate, como a igreja está crescendo, e essas coisas continuam crescendo. Você entende que não faz sentido? Mas eu quero te explicar isso hoje. É porque nós somos uma multidão de Teknon. A igreja brasileira é uma multidão de filhinhos de Deus. Pessoas que sim, foram salvas, mas não amadureceram na caminhada com Cristo, não se tornaram ruiós de Deus. Por quê? Eu te faço esse teste agora. Quantos cristãos você conhece que amam seus inimigos e oram por aqueles que perseguem ele? Na verdade, a pergunta seria: quantos cristãos você conhece que amam o amigo? Quando pensa naquele rapaz que deu em cima da sua namorada, você ama ele? Pensa lá no gerente que está fazendo tudo para você ser mandado embora. Você ora todos os dias por ele, pedindo para Deus derramar chuva de bênção sobre ele. Por que não fazemos isso? Porque somos filhinhos de Deus. Somos crianças espirituais. Nós estamos vivendo, gente, uma adolescência espiritual infinita. Só que o problema é que Romanos diz, olha o que o texto de Romanos diz, isso aqui é muito forte, no 8, onde nós estávamos, volta lá. Olha só. Verso 17, 8:17, olha isso. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, o que o Espírito está dizendo nesse texto é que nós somos herdeiros de Deus. Você tem noção do que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo. Está dizendo sobre você. Você é um filho legítimo de Deus. Ele te adotou. Tudo que é dele é seu. Era para nós estarmos reinando, gente. Somos co-herdeiro com aquele que está governando o universo, Cristo Jesus.
E por que não fazemos a diferença nem na nossa casa? Porque Paulo vai explicar: o filho, enquanto é de menor, não pode pôr a mão na herança. Somos donos de todas as coisas, herdeiros de todas as coisas, mas não temos acesso a nada, porque nos negamos a amadurecer. Você fala, por que Deus não libera? Gente, por que Deus não libera dom de maravilhas para nós? Por que Deus não libera dom de cura para nós? Sabe por quê? Ia matar todos nós. Nós somos crianças espirituais que não aguentariam o peso de ter um dom desse. Te pergunto, se você der uma Ferrari para um menino de 12 anos, é bênção? Por que não? Presente, Ferrari, o melhor carro para ele. Não. É o quê? Maldição, é morte. Vai destruir a vida dele. Deus não libera aquilo que você muitas vezes está pedindo, que é seu, porque vai te matar. Gente, nós precisamos ir para o próximo nível como igreja brasileira. Nós temos que amadurecer. Nós temos que nos tornar os ruiós de Deus. Os filhos maduros de Deus. Olha o que o texto diz na continuação. Verso de número 20. Pois a criação... 19, perdão. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruiós de Deus. Ele está dizendo, pelo Espírito vocês viraram téknon, mas a criação aguarda a manifestação dos ruiós de Deus. Eu estou dizendo, o Castanhal está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. As faculdades aguardam aparecer, se matricular, não um evangélico, um filho maduro de Deus. As empresas sonham com um funcionário que é um ruiós, que é um filho maduro de Deus, que ama os inimigos e que ora por aqueles que o perseguem. Um ruiós, um filho maduro. Nós precisamos ir para o próximo nível. Sabe, uma onda da graça veio sobre a nossa nação, mas agora precisa vir uma onda do discipulado sobre a nossa nação, para nos levar para o próximo nível, para apontar o nosso destino, para nos tornar homens e mulheres maduras de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora como? Como se tornar um filho maduro de Deus? Maturidade, gente, não é idade. Maturidade é o quanto de Cristo tem formado em você. Tem jovem de 20 anos que tem mais maturidade do que senhor de 50. Porque é o quanto de Cristo que está formado em você. Pois quem é o filho maduro de maturidade absoluta de Deus? Cristo. Ele é o varão perfeito. Ele tem a estatura de varão perfeito. Então, quanto mais Cristo é formado em você, mais maduro você é. Quem tem que discipular você? Alguém que tem mais Cristo formado nele do que em você. Ah, mas esse menino vai me discipular? Se tem mais Cristo nele do que em você, sim. Essa moça vai me discipular? Se tem mais Cristo formado nela do que em você, sim. Porque maturidade não é idade. Maturidade é quanto de Cristo está formado em você. Então, a pergunta é como amadurecer? E a primeira coisa que eu te digo sobre amadurecer é o que eu digo para os meus filhos todos os dias, quase. Todos os dias, umas 15 para meio-dia, eu vou para casa para ajudar a Val a dar almoço para eles, para a gente ir para a escola. E aí eu falo a mesma coisa para ele todos os dias. Se vocês querem crescer, tem que... Só as mães falaram agora. Comer. Fala comigo, comer. E não adianta ficar querendo tomar leite com Nescau. Precisa comer comida sólida. Precisa comer arroz, feijão, carne, salada, açaí. Tem que comer comida sólida. E é exatamente o que o autor de Hebreus vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: eu gostaria de dar comida sólida para vocês, mas vocês ainda estão no leite. E olha o que ele diz: era para vocês serem mestres.
O tempo que vocês têm de caminhada com Cristo era para vocês estarem ensinando, ou seja, era para vocês estarem dando de comer. Mas eu estou tendo que vir com leite para vocês. E olha, eu queria dizer para você, se você quiser crescer, você precisa se alimentar de alimento sólido. Mas a pergunta é, o que é alimento sólido? O que é alimento sólido? O que é leite espiritual e o que é alimento sólido? Essa é a pergunta. Se para crescer eu preciso de alimento sólido, a pergunta que nós temos que fazer é o que é alimento sólido, Douglas? E eu sempre interpretei da seguinte forma, e talvez seja a forma que você interpretou. Alimento sólido é aquela palavra profunda. Sabe quando vem aquele pastor de fora e dá aquela palavra que você sai daqui e parece que você comeu uma feijoada? Você sabe? Aí você fala, meu Deus, hoje foi uma picanha. Hoje foi um arroz com feijão mesmo, sólido. Aí às vezes lá na célula, tem uma palavra assim mais tipo, Jesus morreu por você, te ama, tem um plano para a sua vida. Aí você fala, hoje foi mais um leitinho, hoje foi mais um devocional, assim, um leite e tal. Então a gente tem a ideia de que o leite espiritual e o alimento sólido diz respeito à profundidade da revelação. Então quando a revelação é algo muito extraordinário para nós, a gente acha que é alimento sólido. E quando é algo que a gente já sabia, ou algo mais básico, a gente pensa que é leite. Mas eu acho que não é isso a metáfora que o autor de Hebreus está usando. Por quê? Eu diria para vocês que qual é a diferença entre o leite, e ele está fazendo referência ao leite materno, e um alimento sólido. A diferença entre os dois alimentos é quem processou o alimento. Quem teve o trabalho de processar o alimento. Porque o que é o leite? O leite é um alimento que a mãe processou completamente e apenas jogou na boca do nenê. E o trabalho do nenê é só engolir. Então eu queria propor para vocês o seguinte: todas as pregações que você ouve é leite. Não importa quão profundo foi. Alguém processou e só jogou na sua boca. O seu trabalho é engolir. E isso é bom, gente. Isso é importante. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Um momento como esse, nós estamos tudo recebendo um leitinho aqui, amém? Amém. Tudo recebendo um leitinho gostoso, antes de dormir, assim, entendeu? Mas não é o que faz alguém virar um ruiós. Para virar um filho maduro de Deus, você vai ter que comer alimento sólido. E o que é alimento sólido? É o alimento que você caçou, que você preparou, que você mastigou e que você digeriu sozinho. Sozinho. Então virar ruiós não acontece no culto, virar ruiós acontece no seu quarto. Virar ruiós não acontece em conferência, virar ruiós acontece no seu devocional diário. Quanto tempo você tem passado a sós com Deus e a sós com a palavra de Deus? Você precisa comer, porque aquilo que Deus vai falar com você é o necessário para o seu crescimento, muito mais do que aquilo que alguém vai falar para você, que Deus vai usar para falar através de alguém. Vá para o seu quarto, pegue a palavra e caça o alimento. Mas Douglas, eu não entendo a Bíblia. Então caça, você precisa caçar. Lê 10 vezes, 20 vezes, em 3, 4 versões. Pega o dicionário, mas você atrás. Mastiga, mastiga, mastiga. Mas tá duro, mastiga que vai sair um caldo. E esse alimento é o que vai fazer você crescer. Então para de ficar atrás de leitinho. Para de ouvir só mensagem do YouTube. E olha que eu tenho um canal, se inscreve lá. Mas não fica ouvindo só isso. Tem um vídeo meu lá que é o mais visto de todos. Se chama Pare de Ouvir Pregações. Que eu falo exatamente sobre isso. Chegou um dia que Deus falou comigo, para de ouvir pregações. Porque tudo que você sabe da palavra foi da boca de alguém. Eu quero falar direto com você através da palavra. Vai para o seu quarto, pega a palavra e come você, cara. Come você do alimento que Deus
quer te dar. Primeira coisa para crescer, alimento sólido. Sólido. Você caça, você busca, você mastiga, você digere. E aí você vai poder até mesmo alimentar outras pessoas. Você vai poder um dia ser essa mãe que pega um alimento processado e joga na boca daqueles que ainda precisam de leite. É isso que o autor de Hebreus estava dizendo, já era para vocês estarem dando de mamar. Era para vocês estarem comendo isso aqui e saindo de uma forma de leitinho para as pessoas que ainda precisam ou que estão começando a caminhada. Segundo, além de comer, olha só o que o autor de Hebreus vai dizer. Ele diz assim, olha, verso de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós de Deus. Então no versículo, filhos aqui é filho maduro. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Então ele está dando uma característica para a gente. Qual é a característica de um filho maduro? Guiado pelo Espírito de Deus. Então os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E então, o que isso significa? Eu queria deixar isso bem prático para vocês. Ser guiado pelo Espírito de Deus é você entender a sua posição. Qual é a sua posição como filho? Você é um representante do Pai. Você está nessa terra no Espírito do Pai. Quando a Bíblia diz João Batista estava operando no Espírito de Elias, estava dizendo que ele era um representante do ministério de Elias na terra. Então o que Elias faria, ele faz na terra. Então o que é estar aqui no Espírito de Deus? É entender que somos um representante de Deus. Então, por exemplo, eu sou o Douglas Gonçalves, filho do Josué Gonçalves. Então, quando eu chego no lugar, eu estou carregando o nome do meu pai. E se eu fizer algo de errado, eu afeto o meu pai. E se eu fizer algo de certo, eu honro o meu pai. Quem está entendendo? E presta atenção nessa ilustração que eu estou dando. Eu não faço as coisas certas para o Josué Gonçalves me amar. Eu não venho aqui e falo, deixa eu me comportar, porque senão eu vou voltar lá em casa e o Josué, o meu pai, não vai me amar mais. Não, meu pai me ama incondicionalmente. Ele não tem escolha a não ser me amar. Por quê? Porque a biologia faz ele me amar. Ele olha para mim, eu tirei 10 na prova, ele me ama. Eu tirei 0 na prova, ele me ama. E na verdade, às vezes os pais amam mais os que tiram 0 do que os que tiram 10. Você dá mais atenção para os ruinzinhos do que para os bons. Porque aí você precisa, esse menino precisa mais amor ainda. Ou seja, amor não está ligado a desempenho em qualquer paternidade saudável. Amém? Quando seu filho, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quando seu filho chega sujo, você fala, não quero mais. E dá para adoção? Não! Você ama igual. Você ama igual. Então, amor não está ligado a desempenho. Então, de uma vez por todas, gente, entendam. Você não anda em santidade para o Pai te amar. Amém? Você anda em santidade porque você representa o Pai. Seu pecado, ele vai deixar de me amar? Não. Mas se você pecar, as pessoas não vão amar Ele. Então entenda esse versículo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ele não está dizendo que se você não andar em santidade, você não vai ver a Deus. Ele está dizendo, se você não andar em santidade, ninguém vai ver a Deus. Por quê? Porque a sua santidade revela Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque só dá para andar em santidade quem viu Deus. Então o versículo não está dizendo isso. O problema é que as pessoas da sua empresa estão clamando para ver Deus. E é através da sua santidade.
Porque você representa o Pai. Você é um filho maduro de Deus. E essa é a diferença. O Davi vai para a escola e ele não tem essa consciência. Ele entra na escola e faz a maior bagunça, porque ele não entende que ele representa o Douglas. Porque ele é criança. O que é maturidade? É compreender que os seus passos estão relacionados aos passos do seu pai. Então o que é maturidade? É você agora, na hora de se vestir, entender. Não é uma questão de pecado ou não. É uma questão de representa o pai ou não. Na hora de fazer um negócio bem feito ou mal feito, não é uma questão de você abençoado ou amaldiçoado somente. É uma questão de representa o pai ou não. Ou mancha a imagem do pai. Quantas pessoas são decepcionadas com Deus? Porque Deus fez alguma coisa? Não, porque um filho de Deus fez alguma coisa. Porque uma filha de Deus fez alguma coisa. Só que era uma filha imatura de Deus. Porque o dia que ele conheceu um ruiós, ele se apaixona por Deus. Cara, precisa se manifestar os filhos maduros de Deus nessa cidade, cara. Eles precisam se espalhar por essa cidade, por toda parte. Sabe, o que Jesus disse é que nós agora deveríamos viver em nome de Jesus. E o que é em nome de Jesus, gente? Gente, nós transformamos em nome de Jesus numa mandinga gospel, amém? Numa macumbinha gospel. Tipo assim, eu vou lá, eu vejo um carro bonito. Aí eu falo, nossa, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí a gente pensa, agora, né, vai, porque eu falei no final... A minha frase, agora Deus falou, não, ele falou a senha, vou dar o carro para ele. E aí, passou no vestibular? Cara, em nome de Jesus. Você estudou ou não? Gente, em nome de Jesus não é uma frase que você põe no final de um pedido e acontece. O que é em nome de Jesus? É o que a palavra diz. É você estar aqui no nome dele. É você ser um representante dele. Olha que interessante. Quando um advogado vai para uma audiência, ele está lá como representante do cliente. Ele, presta atenção aqui, naquele momento ele é o cliente. Quando o juiz está falando com ele como se estivesse falando com o cliente, porque ele está ali em nome do fulano, porque o fulano não fez direito e não sabe se defender. Então ele chama alguém para estar lá em nome dele, podendo falar por ele. E dependendo do que o cara fizer, ele vai preso. Ou dependendo do que o cara fizer, ele é absolvido. Então o que Jesus fez? Ele assinou uma procuração e deu no seu nome. Você agora me representa na face da terra. Eu fui viajar para fora do planeta e deixei uma procuração no seu nome. O que você pedir em meu nome, eu farei. Mas não é falar em nome de Jesus no final. É o que você pedir me representando, eu farei. Então o que a gente tem que entender? Quando você entra na faculdade, você está entrando em nome de Jesus. É por isso que se alguém tiver com uma dor na perna, você pode chegar e falar, Jesus não está aqui porque ele foi fazer uma viagem, mas ele me mandou aqui em nome dele. Eu estou revestido pelo poder dele. E como se ele estivesse aqui, eu estou aqui e eu posso orar por essa perna e ela vai ser curada na hora. Por quê? Porque um representante legal de Cristo Jesus está naquela faculdade. Quem está entendendo? Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós estamos aqui como Cristo, como Jesus na terra. E esse é o nosso papel. Então, um filho maduro de Deus tem essa consciência que eu já dei para vocês agora. Vocês representam o Pai. Vocês estão se movimentando pelo Espírito do Pai, amém? E por último, para a gente encerrar, diz assim, olha só,
verso 17. E se somos filhos, e a palavra aqui é teknon, se somos filhinhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruiós de Deus. Então o verso 17 fala teknon, o verso 19 fala ruiós. E a minha pergunta é, o que tem no meio que faz o cara sair do 17 e entrar no 19? E a palavra que está aqui no meio, que tira alguém da condição de teknon e coloca ela na condição de ruiós, é a maior escola do amadurecimento que existe. É o verso de número 18 que diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. Se nós quisermos amadurecer, nós vamos ter que abraçar uma coisa: o sofrimento. E o difícil é que nós somos considerados a geração do mimimi, a geração do analgésico, a geração que corre do sofrimento o tempo todo. E é por isso que estamos tardando em amadurecer, porque quanto mais abraçarmos o sofrimento, mais rápido nós vamos amadurecer. Sabe, nos meus discipulados, a pessoa chega para mim e fala assim: cara, tá tão difícil lá no serviço. Eu falo: glória a Deus, então fica lá, cara. Eu estou pensando em pedir as contas. Não, enquanto Deus não falar para você sair, você não vai sair. Por quê? Porque o sofrimento presente é a maior escola do amadurecimento que existe. A melhor coisa é ter um chefe mala. Por quê, gente? Porque só dá para aprender mansidão com alguém te aperreando. Amém? Só dá para aprender perdão com alguém te traindo. Só que nós queremos ser como Cristo glorificado, mas não queremos ser como Cristo sofrendo. Quando entendemos isso, tudo muda, gente. Por quê? Porque olha só, Jesus está diante dos discípulos, ele fala assim: eu vou ter que ir para Jerusalém e eu vou ser crucificado. Não fala crucificado, ele fala: eu vou sofrer, eu vou morrer e os caras vão me espancar. Pedro se levanta e fala: sabe o que para Jesus? Não fala isso, mestre. E ele fala assim: olha, Deus não vai permitir que isso aconteça. Pedro levanta e fala assim: você não vai sofrer, cara. Está repreendido em teu nome. Não fala assim: você é mais que vencedor. Jesus olha no olho dele e fala: para trás de mim, Satanás. O cara estava tentando ajudar Jesus. O cara estava tentando poupar Jesus. E Jesus chama ele de Satanás. E de repente, ele está no Getsemane. E aparece outro discípulo, chamado Judas. E Judas vem. E quando Judas chega diante dele, Jesus sabia exatamente o que Judas estava vindo fazer. Ele diz assim: para que vieste, amigo? Quando entendemos o propósito de Deus, o propósito de Deus não é deixar a gente confortável. O propósito de Deus é nos transformarmos em filhos maduros dele. Quando entendemos o propósito de Deus, chamamos bajuladores de Satanás e traidores de amigos. Por quê? Porque bajuladores nos deixam como adolescentes espirituais, mas traidores nos apontam para a maturidade espiritual. Para de correr do sofrimento, abraça o sofrimento. Abraça o sofrimento, porque é a escola de Deus para você crescer.
Ama esse chefe seu, ama aquele cunhado seu, ama essa sua sogra, ama o seu filho que está dando problema, ama, porque eles são escola de Deus para te transformar à imagem de Cristo Jesus. O interesse de Deus não é te deixar confortável, o interesse de Deus é formar Cristo em você. É por isso que Ele permite acontecer na sua vida o que está acontecendo, porque Ele quer formar Cristo em você, Ele quer te dar riqueza que é muito maior que dinheiro. É Cristo em nós, Cristo em nós. Sofrimento. Sabe, gente, qual é a diferença entre o Davi, 5 anos de idade, e o Douglas, 30 anos de idade? Qual é a diferença de um Tecnon e um Ruiós? A diferença é que o Davi, ele não pode me ver, que ele só fala assim para mim: pai, compra não sei o que para mim. Pai, eu estava assistindo o Gloob e eu vi uma luva do Homem-Aranha que joga teia de verdade. Ele não pode me ver que ele fala: pai, quero mamar. Faz um leite para mim. Pai, quero maçã, mas descasca para mim. E pica em pedacinho. Aí eu falo: morde essa maçã. Ele: não, meu dente está mole, não posso morder. Ele não pode me ver que ele quer bolacha. Ele não pode me ver que ele quer que eu busque as coisas para ele, que eu faça as coisas para ele. E eu, como pai, faço com o maior prazer. Por quê? Porque ele é um Tecnon. E eu sei que ele vai crescer. Então toda vez que ele entra na sala que eu estou, é para pedir alguma coisa. Porque isso é característica de Tecnon. Qual é a diferença do Douglas de 30 anos? Quando entra na sala do pai. O Douglas de 30 anos não entra na sala dizendo assim: pai, faz um leite lá para mim. Não, o Douglas de 30 anos entra dizendo: pai, quer um café? Pai, quer um suco? Pai, você está com sede? Pai, você está com fome? Pai, eu posso fazer alguma coisa para você? Pai, você precisa de ajuda. Por quê? Porque agora eu sou um filho maduro do meu pai. Sabe o que acontece? Nós precisamos amadurecer mudando a nossa oração. A gente tem que parar, gente, de ajoelhar todas as manhãs e chorar as pitangas para Deus. Nós temos que começar a ajoelhar todas as manhãs e dizer: Deus, quais são as suas lágrimas? Porque chega do Pai enxugar suas lágrimas, chegou a hora de você enxugar as lágrimas do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Chega de você levar seu sofrimento para o Pai. Você já perguntou para o Pai qual é o sofrimento dele? Porque você já é um ruiós de Deus. Você foi levantado nessa geração para resolver um anseio do coração do Pai. O Pai está... Um cara no final de uma reunião como essa veio me procurar e disse assim: Douglas, eu não concordo. Deus é grande, soberano, Ele não chora. Eu falei: então você acha que Ele está vendo uma criança sendo abusada agora e Ele está rindo? Você acha que Ele está vendo uma mulher sendo espancada pelo marido agora e Ele está sorrindo no céu? Você acha que Ele está vendo uma família morrendo de fome em algum lugar na nossa nação agora e Ele está rindo no céu? Você acha que Ele está vendo um mendigo agora se drogando a ponto de se matar e Ele está rindo no céu? Esse não é o Deus de amor que eu conheço. E tem que se levantar entre nós, homens e mulheres, ruiós, que tem a coragem de ajoelhar e falar: Pai, compartilha dos seus sofrimentos comigo. Deus precisa nos batizar com um batismo de lágrimas, gente. Pai, o que está doendo? Pai, o que o Senhor está sofrendo para eu ser o seu consolo nessa geração? Chega de pedir as coisas para Deus. Oferece o que você tem para Ele. Senhor, não é muito, mas o que eu tenho eu quero oferecer para Ti, Senhor. Como eu posso ser resposta nessa geração para os Teus anseios? Chega, gente. Chega de pedir, Ele já nos deu o que era principal. Ele deu o Filho dEle para morrer no nosso lugar. Já é o suficiente, chegou a nossa vez de retribuir o amor do Pai.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas Ele vai te dar. Mas pergunta para Ele: Pai, o que o Senhor quer? Quais são os teus sofrimentos? Pede para Ele te falar qual é a dor dele em relação a Castanhal. Pede para Ele te falar o que é que está doendo no coração dele quando ele olha para essa cidade, quando ele olha para esse estado e faz um compromisso de gastar a sua vida por essa dor. Porque isso é característica de ruiós, de filho maduro de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Chegou a hora de nós entrarmos num próximo nível. Chegou a hora de Deus nos levar para o next level que Ele tem para você. Você nasceu, foi maravilhoso, mas chegou a hora de crescer, gente. Chegou a hora de amadurecer em Cristo Jesus. Chegou a hora de alcançar a estatura de varão perfeito. Chegou a hora das mulheres de Deus invadirem essa cidade demonstrando quem é o Pai. Chegou a hora dos homens de Deus entrarem nessa cidade mostrando quem é o Pai. Chegou a hora daqueles que não têm medo do sofrimento, na verdade, vão em direção ao sofrimento. Daqueles que não têm medo de problemas, na verdade, assumem o problema dos outros, porque levam os fardos uns dos outros. Papai, fala conosco, Pai. Papai, o que está doendo, Pai? Papai, nós não vamos mais pedir, o Senhor pede. Papai, nós paramos de orar, o Senhor ora e nós respondemos agora. Nos transforma em filhos e filhas maduras, Pai. Nos transforma em ruiós neste lugar, Papai. Nós queremos o próximo nível, Pai. Nós queremos o próximo nível, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui pela graça, mas nós entregamos tudo pelo próximo nível, Senhor. Espírito Santo, vem agora e começa a nos batizar com o batismo do amadurecimento em Ti, Papai. Sabe, eu vi uma história dos moravianos. Os moravianos, eles foram o grupo missionário mais impactante que houve até hoje. Eles queimavam pelos povos não alcançados pelo Evangelho. E numa reunião como essa, um pastor ministrando, ele fez um apelo missionário. Quem gostaria de entregar a vida pelas missões? E aí, dois jovens foram para frente, várias pessoas foram para frente, mas esses dois jovens especiais foram para frente. E Deus falou com eles. Deus falou com eles de uma ilha, aonde havia 2.000 escravos nessa ilha, de um senhor inglês, era dono da ilha e ele tinha 2.000 escravos nessa ilha. E por eles morarem nessa ilha, eles nunca haviam ouvido falar de Jesus. E esses dois jovens falaram: nós vamos para essa ilha evangelizar essas pessoas. Cristo será conhecido por esses 2.000, porque nós iremos lá. E eles entraram em contato com aquele senhor inglês. E aquele senhor inglês disse assim para eles: olha, eu sou ateu e eu não quero essa bobeira eclesiástica na minha ilha. Aí eles perguntaram assim: mas e se a gente se vender como escravo? Você aceita? Ele falou com duas condições. Primeiro, não tem volta, é por toda a vida. E segundo, eu não vou nem pagar a passagem de navio, vocês se viram para chegar lá. Eles se venderam como escravos por toda a vida. E com o dinheiro da venda eles pagaram a própria passagem para ir ser escravo numa ilha. Para quê? Para falar do papai deles. A história conta que eles estavam num porto e iam pegar o navio para ir em direção à ilha.
E eles estão lá no porto com a família, com a igreja, e todo mundo está chorando copiosamente, é claro, a última vez que viriam a face um do outro. E esses dois jovens entram no navio. E o navio começa a sair, esses dois jovens vêm para trás do navio, e eles estão de frente com as pessoas que estão lá no porto, e elas todas chorando, e eles começam a gritar uma frase. A frase que representava o motivo por que eles estavam fazendo aquilo. E essa frase, gente, penetrou no meu coração, e eu espero que entre no seu também. Eles gritavam assim: o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O que o Cordeiro fez é digno de todo sofrimento nosso, gente. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo sacrifício dele, gente. Mas Douglas, eu vou perder amigos. O Cordeiro é digno. Mas Douglas, meu relacionamento, meu namoro vai acabar. O Cordeiro é digno. Mas Douglas, eu vou perder dinheiro na empresa. O Cordeiro é digno. Mas Douglas, se eu seguir isso, eu nunca vou ser rico. O Cordeiro é digno, mas vai doer. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Senhor, expande o sacrifício do Cordeiro no nosso coração, Pai. Senhor, nos permite compreender quão grande amor, Senhor, aquela cruz representa, Pai. Para que o nosso sacrifício seja grande, Pai, em recompensa ao que o Senhor fez por nós. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Vem. Faz algo em nós, Espírito. Nosso amigo Santo Espírito. Faz algo em nós, Espírito Santo. Faz algo em nós. Nós damos liberdade. Venha aquecer os corações. Leva-nos para o próximo nível, Senhor. Leva-nos para o próximo nível. Vem com cura e todo o seu poder. Se você deseja nessa noite entrar no próximo nível, sai do seu lugar. Vem aqui pra frente, vem aqui pra frente. Se você quer se tornar um ruiós de Deus, vem aqui pra frente. Nós vamos clamar junto, nós vamos orar junto. Yeah! O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu clamo a Ti, nos tira da infantilidade espiritual, Espírito Santo. Nos tira do nosso egoísmo infantil, Espírito Santo, e nos faz entrar, Pai,
na maturidade em Ti. Eu quero clamar pela manifestação dos filhos maduros de Deus neste lugar, Senhor. Eu quero clamar, Senhor, por maturidade, Senhor, neste lugar. Pai, nós clamamos, compartilha conosco os teus sofrimentos, papai. Revela a nós as tuas lágrimas, revela a nós a tua dor, Senhor. Nós queremos ser resposta, Pai. Pai, não queremos apenas comer, beber, casar e morrer, Senhor. Nós queremos ser relevantes nessa geração, papai. Há um motivo para estarmos vivos. Compartilha conosco, Senhor, os teus propósitos, Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Declare isso comigo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós. Nós queremos o caráter do mais maduro de todos. Forma Cristo em nós, papai. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com teu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer, o que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, o que dizer, o que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, te desejamos, Espírito Santo. Espírito Santo, oh, te desejamos, te queremos, Espírito Santo, oh, faz de novo, clama mais uma vez de novo. Oh, Espírito Santo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama
mais uma vez. Faz de novo, faz de novo. Oh, Espírito Santo. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser, outra vez. Te desejamos, Espírito Santo. Oh, o que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você dê um abraço em algumas pessoas e diga: Deus te matriculou hoje no próximo nível. Fala, Deus te matriculou hoje no próximo nível. Abraça algumas pessoas e fala: Deus te matriculou hoje no próximo nível. Se tornar um ruioso de Deus.